Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. Nesse vídeo, porém, não vou falar de nenhum artigo específico do CTN, mas falar um pouco sobre esse livro que sempre aparece na vinheta, esse livro que sempre aparece no início do quadro, que é o meu Código Tributário Nacional comentado. Esse é um livro editado pela Atlas, que depois foi adquirida pelo Grupo Gen, o mesmo que tem a Método e a Forense, por exemplo. Ele segue sendo editado pela Atlas, ele encontra-se atualmente na 7ª edição, e é um livro que é composto são os artigos do Código Tributário Nacional, mas não só eles. O livro comenta a Constituição, não toda ela, naturalmente, porque há na Constituição artigos que não dizem respeito diretamente ao direito tributário, mas aqueles artigos que tratam da matéria tributária, do artigo 145 até o 156 da Constituição, e depois o 177 e o 195, que falam de contribuições. Então, esses artigos da Constituição são comentados, e também se comenta todo o Código Tributário Nacional e 3 leis adicionais ao Código Tributário Nacional que também trazem normas gerais sobre direito tributário, que é a Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candir, que traz normas gerais sobre o ICMS, a Lei Complementar 116 de 2003, que traz as normas gerais sobre o ISS. Nós sabemos que, embora o ICMS seja um imposto estadual e o ISS seja um imposto municipal, mas as normas gerais a respeito deles, que se destinam não só a dar uma uniformidade de tratamento por todos os estados e por todos os municípios, mas elas se destinam também a evitar conflitos de competência, de dirimir conflitos de competência. Então a lei complementar tem esse papel de evitar que surjam conflitos ou de dirimir esses conflitos entre estados e municípios, estados entre estados, estados com municípios, municípios com municípios e com a União. Então todos esses diplomas são objeto de comentário, além do Decreto-Lei 195, que trata das contribuições de melhoria, que traz normas gerais sobre contribuição de melhoria. E a proposta do livro é exatamente a de fazer comentários sucintos, comentários objetivos, mas que têm relação direta com a prática do direito tributário em relação àqueles dispositivos. Então, quais são as questões que esses dispositivos suscitam na prática? Elas são comentadas à luz da jurisprudência. A jurisprudência referida, como se pode ver aqui, nesse comentário ao artigo 112, nós temos as notas, as anotações, que se reportam à jurisprudência que foi construída no período em torno desse dispositivo, mas também à doutrina, não se refere apenas jurisprudência, mas também doutrina, e quando pertinente se faz a devida crítica a essa jurisprudência, quando isso parece necessário, quando isso parece cabível. É interessante destacar que pode parecer uma coisa um pouco maluca, mas a ideia de escrever esse código tributário anotado, ela me surgiu num sonho. Eu estava escrevendo outro livro, eu estava escrevendo o que hoje é o Manual de Direito Tributário, o meu Manual de Direito Tributário, a pedido da editora Atlas. Eu havia já publicado pela editora Atlas um livro de processo tributário, vai aparecer aqui a foto dele, foi o meu primeiro livro, eu publiquei esse livro em 2004, a primeira edição dele. Então, esse livro foi publicado em 2004, o público leitor, felizmente, gostou do livro, eu consegui tirar já diversas edições dele, porque elas seguidamente se esgotam, e isso me dá a oportunidade de atualizar o livro e lançar uma edição nova. Então esse livro saíram várias edições dele, a editora Atlas me pediu para fazer um manual. E eu fiz uma primeira versão do que era esse manual, que era um livro bem mais fininho, mais resumido, que era mais voltado para concurso público, que era um livro da série Leituras Jurídicas, e a editora Atlas me pediu: faça o livro voltado para a jurisprudência. Dê a sua opinião no livro, diga o que você acha a respeito das questões, mas, por favor, dê uma ênfase muito maior para o entendimento dos tribunais, procure verificar qual o entendimento prevalecente na doutrina, mas, sobretudo, na jurisprudência, porque esse livro vai ser voltado para pessoas que estudam para concurso, e essas pessoas precisam de algum norte, de alguma baliza, é o que se usa nos concursos para definir o certo e o errado, muitas vezes, na correção de questões, sobretudo de questões objetivas, e, portanto, é importante que você se paute na jurisprudência. E eu achava até então, eu nunca tinha feito um estudo sistematizado da jurisprudência, sobretudo do STJ e do STF, sobre cada ponto do direito tributário.
eu examinava a jurisprudência de maneira episódica quando precisava resolver um problema relacionado a um determinado assunto. Mas quando eu fiz a análise do conjunto da jurisprudência, examinei todos os acordos, os votos dos ministros em relação aos mais diversos assuntos, foi possível ver que havia uma lógica, havia, apesar de tudo, alguma coerência em julgados, e isso foi me dando a ideia de escrever um livro que fosse refletindo essa jurisprudência a partir de cada artigo da legislação tributária, pelo menos essa legislação mais geral, que é a Constituição e o CTN e as outras leis complementares. São as chamadas normas sobre normas, para usar uma expressão do Ponce de Miranda, as normas sobre normas de tributação. E aí eu escrevi esse manual quando, sonhando, tive a ideia de fazer esse Código Tributário. Inclusive no sonho eu cheguei a redigir alguns artigos dele, e quando me acordei achei que a ideia era razoável e resolvi escrever o livro. Então essa é a história dele e ele, portanto agora vocês sabem de onde saiu esse livro, que toda vida aparece aí junto com a musiquinha do lado de um fundo de couro preto, aparece na abertura do canal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Peço a vocês que usem a caixa de comentários para comentar, para expor, compartilhar o que pensam a respeito dessas questões. Se já tiveram alguma ideia em algum sonho que conseguiram colocar em prática, se lembram dos sonhos de vocês. Eu já tive vários. Inclusive, já tive sonhos em que outras pessoas me dão ideias excelentes e quando eu acordo, eu fico sem saber se essas ideias são minhas ou se são das outras pessoas que me deram essas ideias no sonho. Compartilhem na caixa de comentários o que vocês pensam a respeito disso também e até um próximo vídeo.